Fala galera, aqui é o Guilherme Teles e eu preparei esse vídeo como um resumão de armazenamento. É um assunto muito importante para todas as provas associates da AWS, bem como para a Cloud Practitioner, tá? Ela não é muito abordada na profundidade na Cloud Practitioner, mas é muito importante você ter essa base, mas é um assunto assim de extrema importância para a prova de arquiteto e também para você conhecer os principais conceitos, tá? De armazenamento, de monitoramento, de tudo isso, tá? Então, assim, a gente vai falar de S3, de EBS, de tudo isso. Então, assim, presta atenção nesse vídeo. É um resumão muito bem conceituado, muito bem preparado. E não perde tempo. Vai lá, baixa os e-books que tem no site www.guilhermeteles.com.br e se inscreve para o evento Roadmap Cloud. Tudo bem? Vamos nessa então. Bom, pessoal, agora a gente vai estamos chegando, né, no resumo dessa aula. Foi um capítulo bem extenso com muitos conceitos, então o resumo da mesma forma ele vai ser bem intenso, tá? Então vamos lá. Bom, lembrando, né, o que que é o S3? O S3 ele provê a desenvolvedores e times de tecnologias armazenamento de objetos seguro, durável e altamente escalável. O Amazon S3 é simples de usar, com uma interface web de serviço que armazena e busca qualquer número de dados em qualquer lugar. O S3 ele é um armazenamento seguro para armazenar arquivos, ele é baseado no armazenamento de objetos e o dado é distribuído em vários devices e vários lugares, né? A gente tem que lembrar do conceito de zonas de disponibilidade. O básico do S3, ele é baseado em objetos, quer dizer que permite o upload de qualquer arquivo. Os arquivos podem variar de 0 bytes até 5 terabytes, ou seja, um único arquivo ele pode ter até 5 teras. O armazenamento dele é ilimitado e os arquivos são armazenados em buckets, que é como se fossem pastas, tá? Então, o S3 ele é um namespace universal, isso quer dizer que os nomes devem ser únicos de forma global. Então, se eu tenho um bucket Guilherme Teles, você não pode ter um bucket Guilherme Teles, né? E quando você faz um upload de um arquivo para um bucket, você vai receber um código de retorno com status de sucesso HTTP 200 code. Bom, o S3 ele é um armazenamento baseado em objetos, então pensa objetos como arquivos. Os objetos eles consistem nas seguintes características: chave, que é a key, né, simplesmente que é o nome do objeto, o valor, que consiste no dado e é formado por uma sequência de bytes, o ID da versão, né, que é o version ID, é importante para o conceito de versionamento, os metadados, que são basicamente dados sobre dados, e alguns detalhamentos, né, a gente tem a lista de controle de acesso, também pode usar como torrent. Bom, a consistência, como é que ela funciona no S3, né, no AWS S3? A consistência de ler depois de escrever para puts de novos objetos e a consistência eventual, né, quando sobrescrever puts e deletes, ou seja, pode levar algum tempo para propagar. Em outras palavras, se você escrever um novo arquivo e ler imediatamente, você vai conseguir ver ele imediatamente. Se você fizer um update de um arquivo existente ou deletar um arquivo e ler imediatamente, você pode acabar vendo uma versão antiga dele ou não. Basicamente, mudanças em objetos podem levar um tempo para se propagarem. Bom, as garantias do S3 que a Amazon fornece, ele foi construído para prover 99,99% de disponibilidade para a plataforma S3. A Amazon garante 99,9% de disponibilidade e a Amazon garante 99,999, são 11 noves, né, de durabilidade de informações armazenadas no S3. Lembra que são 11 vezes 9. E as funcionalidades do S3, né? O armazenamento em camadas, que é o tiered, ou seja, você pode ter a transição, né, por meio dos ciclos de vida entre vários tipos e classes de armazenamento. Você tem o versionamento, você tem encriptação, exclusão por MFA, que é o MFA delete. Garante a segurança usando o Access Control List e Bucket Policies, né, que são as listas de controle de acesso e políticas de bucket. Bom, e as classes de armazenamento, o padrão é o standard, que garante 99,99 de disponibilidade e os 11 noves de durabilidade, armazenamento redundante entre diversos devices e múltiplos locais de armazenamento, que são as AZs. O S3 Infrequent Access é um acesso infrequente para dados que são acessados menos frequentemente, mas requerem um acesso rápido quando necessário. Tem um custo inferior ao S3 Standard, mas você pode ser cobrado eventualmente por taxas de recuperações adicionais. O S3 One Zone, né, é o S3 One Zone EA.
quando você precisa, né, de uma opção mais econômica de dados infrequentemente acessados. Eles não requerem múltiplas zonas de disponibilidade, ou seja, é só uma zona, já diz o nome dele. O S3, classificação inteligente, que é o Intelligent Tiering, projetado para otimizar custos, movendo dados automaticamente para a camada de acesso mais econômica, sem impacto no desempenho ou sobrecarga operacional. E a gente vai para os dois tipos de Glacier, né, que é o Glacier e o Glacier Deep Archive. Então, basicamente, aqui o Glacier você tem recuperação configuráveis de minutos a horas e o Glacier Deep Archive é aceitável um tempo de recuperação de 12 horas. E um comparativo, tá? Essa matriz recomendada que a gente sempre esteja acessando o próprio site da AWS para ver, foi tirado de lá, então a gente consegue comparar aí a resiliência dele, disponibilidade, o acordo de nível de serviço para cada um e o principal de destaque, né, a zona de disponibilidade. Lembra que o One Zone EA é para uma zona apenas. E você é cobrado da seguinte maneira para o S3, né? Por quantidade de armazenamento, por número de requisições, os tipos de classe de armazenamentos, que foi o que a gente viu no slide anterior, transferência de dados, a aceleração de transferência e a replicação entre regiões. E por falar em replicação entre regiões, a gente pode configurar, né, um bucket para estar replicando para um outro bucket numa mesma conta ou entre contas. Aceleração de transferência. O Amazon S3 Transfer Acceleration, ele permite transferências de arquivos de modo rápido, fácil e seguro a longas distâncias entre seus usuários finais em um bucket S3. O Transfer Acceleration, ele aproveita os pontos de presença, né, que são as edge locations, distribuídos globalmente do Amazon CloudFront. À medida que os dados chegam ao local de borda, os dados são roteados para o Amazon S3 por um caminho de rede otimizado. Então, é basicamente esse o conceito de Transfer Acceleration, né? Então você faz o upload para uma localização mais próxima de você e dentro da própria rede da AWS vai para a localização de fato do S3. E dicas, né, para a gente relembrar os conceitos do S3. Lembra que o S3 é um armazenamento de objetos, permite que façamos o upload de qualquer tipo de arquivo. Os arquivos eles podem ter de 0 a 5 terabytes, o armazenamento ele é limitado, os arquivos são armazenados em buckets e o S3 tem um namespace universal, ou seja, o nome tem que ser único em toda a rede da AWS. Não tem suporte para armazenamento de arquivos de sistemas operacionais e os uploads com sucesso geram código HTTP 200 e você pode habilitar o MFA Delete até por questões de segurança. Lembrando que o S3 é um armazenamento baseado em objetos, então pense em objetos como arquivos. Os objetos consistem, né, nas seguintes características: chave, valor, ID da versão, metadados e alguns subrecursos dele, né, que é a lista de controle de acesso e usar como torrent. Não esquecer da consistência de ler depois de escrever para puts de novos objetos e a consistência eventual quando a gente for sobrescrever puts e deletes, ou seja, pode levar um tempo para se propagar. E as classes de armazenamento tem a Standard, S3 Infrequent Access, S3 One Zone Infrequent Access, S3 Intelligence Steering, que é a classificação inteligente, e os dois tipos de Glacier, o Glacier e o Glacier Deep Archive. E o que são as políticas de lifecycle do S3? Você pode usar o S3 Lifecycle Management para gerenciar seus objetos para que eles sejam armazenados usando a opção S3 mais econômica em todo o seu ciclo de vida. Você pode configurar as regras de ciclo de vida para instruir o S3 a fazer a transição de objetos para classes de armazenamento mais baratas, arquivá-las ou mesmo excluí-las. E melhor para objetos que possuem ciclo de vida bem definido. Exemplo, né, arquivos de log que podem não ser úteis quando atingem uma certa idade, ou seja, um certo tempo que eles já existem. E o exemplo de política, né? Você pode fazer a transição de objetos para um storage de classe S3 Infrequent Access depois de 90 dias que eles foram criados, por exemplo, logs de transação. Você pode fazer o arquivamento de objetos no Glacier um ano após a sua criação. Você pode configurar objetos para expirar um ano após a sua criação. Com isso, o S3 mesmo vai deletar os objetos em seu nome. Como, por exemplo, né, buckets com logs de acesso de servidores que acumulam muitos logs com o decorrer do tempo. Bom, e algumas dicas, né? Lembrar sempre, as políticas da S3 são usadas para garantir que você sempre esteja usando a opção, na verdade, mais econômica para armazenar seus objetos do S3. As regras do ciclo de vida são baseadas na data de criação do objeto. E o S3 pode fazer a transição de seus objetos para o armazenamento com acesso infrequente ou para o Glacier com base nas regras que você configurar. Além disso, você também pode definir uma data de validade para o objeto que você deseja que o S3 exclua após um certo período de tempo.
Versionamento no S3. Usando o versionamento, a gente armazena todas as versões de um objeto, incluindo todas as escritas e até mesmo se você deletar um objeto. É uma ótima opção de backup e uma vez habilitado, o versionamento não pode ser desabilitado, apenas suspenso. Integração com regras de ciclo de vida, né, os Life Cycle Rules, e o versionamento tem a capacidade de ter um MFA Delete, que usa a autenticação de multifator para ter uma camada de segurança adicional. Bom, por default, todos os novos buckets eles são privados. Você pode configurar o controle de acesso a eles usando Bucket Policies ou Access Control Lists. Os buckets S3 podem ser configurados para criar logs de acesso, que são os Access Logs, que vão conter todas as requisições enviadas para um bucket S3. Essa funcionalidade também permite enviar tais logs para um outro bucket em outra conta. A criptografia em trânsito ela é obtida por SSL-TLS e a criptografia em repouso do lado do servidor é obtida pelo S3 Managed Keys, onde as chaves são gerenciadas pelas três, o AWS Key Management Services, com as Managed Keys, né, o serviço de gerenciamento de chaves da AWS, que são as chaves gerenciadas, e o Server-Side Encryption com as chaves, né, do cliente, Customer Provided Keys, que é a criptografia do lado do servidor com chaves fornecidas pelo cliente. Então a gente tem o SS3S3, o SS3KMS e o SS3C. E a criptografia do Client-Side Encryption, né, que é a criptografia do lado do cliente. Dicas de EBS. Os volumes existem em EBS, ou seja, são discos virtuais das máquinas EC2. Os snapshots existem no S3, ou seja, eles são armazenados no S3. Então pensa em snapshots como fotos de um disco. Os snapshots são cópias de ponto de tempo de volumes. Eles são incrementais, isso significa que ele copia apenas os blocos alterados deste último snapshot movido para o S3. Quando você fizer o primeiro snapshot, ele vai levar um tempo até ser concluído, mas depois ele tende a ser bem mais rápido. Então, para criar uma snapshot para um volume do Amazon EBS que sirva como root naquele momento, é recomendado que você pare a sua instância para não arriscar ter nenhum problema de corromper dados. Você pode criar um snapshot enquanto sua instância está rodando, depende apenas da carga ou volume de dados. Além disso, você pode criar EMIs, né, de snapshots, e você pode mudar o tipo de volume EBS on the fly, ou seja, incluindo a mudança de tamanho ou de tipo, ou seja, mudar de um GP2 para um IO1 e aumentar de, por exemplo, de 5 para 10 teras. E os volumes sempre devem estar na mesma zona de disponibilidade da sua instância SC2, senão não faria sentido você ter todo esse lag, né? Bom, para mover um volume de uma zona de disponibilidade para outra, primeiro a gente tem que tirar um snapshot dele, criar uma EMI e mover essa EMI para a nova zona de disponibilidade. Para mover uma instância SC2 de uma região para outra, primeiro é preciso que a gente tire uma snapshot dela. Perdão, em seguida criar uma EMI da snapshot e copiar essa EMI para a nova região. E então usar essa EMI para criar uma nova instância. Bom, habilitando a encriptação e downtime, né? Para a maioria dos recursos da AWS, a encriptação pode ser apenas ativada no momento de sua criação. Então, por exemplo, o Elastic File System, se você quer encriptação no seu sistema de arquivos EFS que já existe, você vai ter que criar um novo EFS e migrar os seus dados. Banco de dados RDS, se você quer encriptar um RDS existente, você vai ter que criar um novo RDS e migrar seus dados. Snapshot, copiar, encriptar, restaurar, etc. Bom, volumes EBS. A encriptação tem que ser selecionada no momento da criação. Você não pode encriptar um volume não encriptado ou desencriptar um volume encriptado. Você pode migrar dados entre volumes encriptados e não encriptados, com rsync ou Robocop, por exemplo. E se você quer encriptar um volume existente, você precisa criar uma snapshot, copiar a snapshot e aplicar a encriptação ao mesmo tempo que você está copiando e aí restaurar esse volume já encriptado numa nova SC2, por exemplo. Bom, o S3 ele é muito mais flexível nesse quesito, né? Os S3 buckets, você pode habilitar a encriptação em seus buckets S3 a qualquer momento. E os objetos do S3 também têm essa funcionalidade de aplicar encriptação individualmente a qualquer momento. Bom, para a maioria dos recursos da AWS, a encriptação pode ser apenas ativada no momento de sua criação. Por exemplo, EFS, RDS, volumes EBS, e para adicionar a encriptação depois, você vai ter que fazer o processo de migração dos dados em algum momento. E é recomendado que a gente pare a nossa aplicação para essa atividade, seja, por exemplo, uma instância EC2 ou um banco RDS. E o S3 ele tem maior flexibilidade, você pode habilitar a encriptação a qualquer momento para objetos e buckets S3 sem parada em suas aplicações. Bom, KMS Cloud HSM, né? Ambos permitem que você gere, armazene e gerencie chaves criptográficas usadas para proteger seus dados na nuvem. HSM, por exemplo, eles são usados para proteger a confidencialidade de suas chaves e ambos oferecem um alto nível de segurança.
KMS é um hardware compartilhado e é um serviço gerenciado multi-tenant, ou seja, usado por várias instâncias. Permite que você gere, armazene e gerencie suas chaves de encriptação. Ele é adequado para aplicações onde não existe impeditivo ou restrição para multi-tenant. É elegível para o free tier e encripta dados armazenados na AWS, incluindo, né, volumes EBS, S3, RDS, DynamoDB, etc. Bom, o Cloud HSM é um hardware dedicado, né, o Hardware Security Model. O hardware ele não é compartilhado com outros tenants, não tem no free tier e permite que você também gere, armazene e gerencie suas chaves de encriptação. O HSM está sob sua total tutela em uma VPC, e eles são compatíveis, né, os HSMs, com o FIPS 142, que é um padrão do governo americano de compliance. Inclui também os mecanismos de tamper evident, que é de segurança física, e é adequado para aplicações onde você tem um contrato ou regulação para hardware de gerenciamento de chaves dedicado. Os casos de uso incluem não limitados a encriptação de banco de dados, Digital Rights Management, infraestrutura de chaves públicas, que são as PKIs, autenticação e autorização, assinatura de documentos e processamento de transações. Bom, ambos, o KMS e o Cloud HSM, permitem que você gere, armazene e gerencie suas chaves de encriptação para dados armazenados na AWS. O KMS ele é multi-tenant, bom para a maioria dos casos de uso, onde não é obrigatório hardware dedicado. E se sua aplicação tem um requisito de hardware dedicado, usar o Cloud HSM. Amazon FS. O Amazon FS ele é um serviço de armazenamento de arquivos para instâncias, né, do EC2. Ele é fácil de usar e fornece uma interface bem simples de gerenciamento e configuração de sistemas. Na verdade, na própria página do AFS, após você fazer os primeiros passos, ele te dá passo a passo de como configurar os discos, tanto em instâncias Linux ou Windows. E com ele, a capacidade de armazenamento é elástica, ou seja, ele aumenta e diminui automaticamente à medida que você adiciona ou remove arquivos, para que os seus aplicativos tenham o armazenamento que precisam quando necessário. Então, ele suporta o NFS v4, você paga apenas pelo armazenamento enquanto usa, sem ter pré-provisionamento, pode escalar até petabytes e pode suportar milhares de conexões NFS simultâneas, e os dados são armazenados em várias ASIs dentro de uma região, e a consistência de leitura é após a gravação. Os tipos de EMIs, você pode selecionar sua EMI baseada em região, né, ver as regiões e as zonas de disponibilidade, sistema operacional, as arquiteturas que tem disponíveis, né, 32 e 64 bits, permissões de lançamento e o armazenamento para o root device, que pode ser o Instance Store, que é o Ephemeral Storage, ou EBS Backed Volumes, que são os discos EBS. Todas as EMIs são categorizadas como EBS ou Instance Store. Para os volumes EBS, volume root de uma instância lançada por uma EMI é um volume do Amazon EBS criado a partir de uma snapshot. E para os volumes Instance Store, o volume root de uma instância lançada por uma EMI é um template armazenado do Amazon S3. Os volumes Instance Store são também chamados de armazenamento ephemeral. E para os volumes Instance Store não podem ser parados se o host tiver qualquer tipo de problema, perderemos todos os dados. Os volumes EBS eles já podem ser parados e você não perderá dados nessa instância caso ela seja parada. E você pode reiniciar ambas, né? Você não vai perder nenhum dado. E por padrão, ambos os volumes root serão deletados quando a instância for terminada. Entretanto, para os volumes EBS, você pode dizer para a AWS retê-los. Indo para o Snowball, então o que é o Snowball? Tem a foto aí do appliance, né? A gente tem basicamente atualmente 3 tipos. A gente tem o Snowball padrão, que é uma solução de transporte de dados em escala de petabytes, que usa dispositivos seguros para transferir grandes quantidades de dados para dentro e fora da AWS. O uso do Snowball soluciona desafios comuns como transferência de dados em larga escala, incluindo altos custos de rede, longos tempos de transferência e preocupações com segurança da informação. A transferência de dados com Snowball é simples, rápida e segura e pode custar apenas 1/5 do custo da internet de alta velocidade. O Snowball vem basicamente em 2 tamanhos, de 50 e 80 teras, mas vamos ficar atento a essa informação que a AWS sempre está melhorando, tá? Então ela sempre está aumentando o armazenamento. O Snowball ele usa várias camadas de segurança projetadas para proteger seus dados, incluindo gabinetes resistentes a violações, que é o Tamper Resistance, e criptografia de 256 bits, junto com o Trusted Platform, projetado para garantir a segurança e custódia total dos seus dados. Depois que o trabalho de transferência de dados é processado e verificado, a AWS executa uma exclusão de software do dispositivo Snowball, ou seja, é garantido que ninguém mais vai ter acesso aos seus dados.
O Snowball Edge, ele é um dispositivo de transferência de dados de 100 teras, lembrando, né, volto a falar, preste atenção a essas informações mais atualizadas no site da AWS, porque existe uma tendência que o Snowball Edge se torne o padrão, tá, da família Snowball. E você pode usar o Snowball Edge para mover e remover grandes quantidades de dados da AWS como uma camada de armazenamento temporário para grandes conjuntos de dados locais ou para suportar cargas de trabalho locais em locais remotos, ou seja, você tem um poder computacional dentro do Snowball Edge. E a gente tem o Snowmobile. E o que é o Snowmobile? É realmente essa carreta aí. Então, o Snowmobile é um serviço de transferência de dados em escala de exabyte usado para mover grandes quantidades, né, extremamente grandes de dados para a AWS. Você pode transferir até 100 petabytes para o Snowmobile. E o Snowmobile facilita muito a movimentação de grandes volumes de dados para a nuvem, incluindo bibliotecas de vídeo, repositório de imagem ou até migração completa de um data center. É realmente a opção mais segura, rápida e econômica para fazer uma migração massiva de dados para a nuvem. Então, é importante entender que o Snowball é para importar ou exportar dados do AWS S3, tá? É esse o fato dele. Tudo que você manda, a AWS vai importar no S3. Storage Gateway. Storage Gateway é um serviço que conecta um dispositivo de software local a armazenamento baseado em nuvem para fornecer integração perfeita e segura entre o ambiente de TI local de uma organização e a infraestrutura de armazenamento da AWS. O serviço permite armazenar dados com segurança na nuvem da AWS para armazenamento escalável e econômico. Então a gente tem aqui, né, o nosso data center e aí ele faz a interligação direto com a AWS. Então esse é o papel básico do Storage Gateway. É um dispositivo de software, né? O Storage Gateway está disponível para download como uma imagem de máquina virtual que você instala em um host no seu data center. Ele suporta tanto o VMware SXI quanto o Microsoft Hyper-V. Depois de instalar o seu gateway e associá-lo à sua conta AWS através do processo de ativação, você pode usar a console da AWS para criar a opção de gateway de armazenamento ideal para você. Então tem 3 tipos de gateway, né? A gente tem de storage gateway, o gateway de arquivo, que é o NFS ou o SMB, o gateway de volume, com a SCSI, que tem volumes armazenados ou volumes em cache, e tem o gateway de fita. Gateway de arquivos. Os arquivos são armazenados como objetos em seus buckets S3, acessados por meio de um ponto de montagem do NFS. A propriedade, as permissões e os registros de data e hora são armazenados de forma durável no AWS S3, nos metadados do usuário do objeto associado ao arquivo. E depois que os objetos eles são transferidos para o S3, eles podem ser gerenciados como objetos nativos do S3, assim como as políticas de bucket, controle de versão, gerenciamento de ciclo de vida e replicação entre regiões. Eles se aplicam diretamente aos objetos armazenados no seu bucket S3. E aqui a gente tem uma topologia bem simples, né, de como a gente pode estar utilizando, né, o Customer Premises, que é o Application Server, se interligando com SMB ou NFS no Storage Gateway, mandando através de link, né, Direct Connect, para o Amazon S3, e aí você usando o ciclo de vida. Gateway de volume. A interface de volume apresenta, né, seus aplicativos com volumes de discos, usando o protocolo de bloco, a SCSI. Os dados gravados nesses volumes eles podem ser copiados de forma assíncrona, como snapshots, point in time dos seus volumes, e armazenados na nuvem, como snapshots do Amazon EBS. E os snapshots eles são backups incrementais que capturam apenas blocos alterados. Todo o armazenamento de snapshots também é compactado para minimizar as taxas de armazenamento. Os volumes armazenados permitem armazenar seus dados primários localmente, enquanto você faz o backup assíncrono desses dados na AWS. Os volumes armazenados eles também fornecem aos aplicativos locais acesso de baixa latência a todos os conjuntos de dados, enquanto fornecem backups duráveis e externos. E você pode criar volumes de armazenamento e montá-los como dispositivo SCSI, a partir dos seus servidores de aplicativos locais. Então, os dados gravados nos volumes armazenados, eles são armazenados no hardware do armazenamento local. E é feito o backup assíncrono desses dados no Amazon Simple Storage Service, né, que é o Amazon S3, na forma de instantâneos, ou seja, de snapshots do Amazon Elastic Block Store. E a gente tem aí, né, de 1 GB até 16 teras de tamanho por volumes armazenados. E um exemplo aqui de topologia que a gente pode ter para o volume gateway, né, aqui os 2 discos, né, de cache e de upload. Volumes de cache. Né? Os volumes em cache permitem usar o Amazon Simple Storage Service, que é o Amazon S3, como seu armazenamento de dados principal, mantendo os dados acessados
com frequência localmente no seu gateway de armazenamento, ou seja, não tem lentidão. Os volumes em cache minimizam a necessidade de dimensionar sua infraestrutura de armazenamento local, enquanto ainda fornecem aos aplicativos acesso de baixa latência aos dados de acesso frequente. Você pode criar também volumes de armazenamento com tamanho de até 32 teras e anexá-los como dispositivos a SCSI a partir de seus servidores de aplicativos locais. Lembrando que o seu gateway ele armazena tudo no S3 e retém os dados lidos recentemente no cache do gateway de armazenamento local e carrega o armazenamento em buffer. E, novamente, né, os tamanhos de volume, é de 1 GB até 32 teras para os volumes de cache. E, mais uma vez, a topologia que a gente colocou no slide anterior. E o gateway de fita, né? O Tape Gateway ele oferece uma solução econômica e duradoura para arquivos, para arquivar seus dados na nuvem. A interface VTL fornecida permite que você aproveite a sua infraestrutura existente, por exemplo, softwares de backup, fita, etc., para usar em conjunto com os gateways virtuais da AWS. Cada gateway de fita ele é pré-configurado com um trocador de mídia e unidades de fita disponíveis para os aplicativos de backup do cliente existentes como dispositivo iSCSI. E você adiciona cartuchos de fita conforme necessário para arquivar seus dados. Então essa é mais ou menos a topologia que a gente pode ter, né? E lembrando, né, integrar todo o conjunto de storage gateway com cache storage, upload, tape gateway, as políticas de ciclo de vida. Então é uma solução bem robusta. Então, assim, acabam-se os problemas de armazenamento com as opções de storage gateway da AWS. E as dicas, né? O gateway de arquivo, que é o NFS SMB, para arquivos que podem ser armazenados no S3. Os gateways de volume SCSI, né, são volumes armazenados, storage volumes, né, todos os arquivos são armazenados on-site e são feitos backups no S3 de forma síncrona. E os volumes em cache, que são os cached volumes, são todos os arquivos armazenados no S3 e a maioria dos arquivos acessados frequentemente ficam em cache no site, de modo que a gente não tenha lentidão. E os gateways de fita. Bom, o Amazon Athena é um serviço de consulta iterativo que permite analisar e consultar dados localizados no S3, usando o padrão de linguagem SQL. Ele é serverless, ou seja, nada a provisionar, cobrado por consulta, né, ou por tera analisado. Não é necessário configurar um processo complexo de extração, transformação ou carga, os processos de ETL. E funciona diretamente com dados armazenados no S3. E como é que a gente usa, né? Ele pode ser usado para consultar arquivos de log armazenados no S3, como por exemplo logs do load balancer, de acesso do S3, etc. Ele gera relatórios comerciais sobre seus dados do S3, analisa relatórios de custo e uso da AWS e pode executar consultas de dados de streaming. O Mace, né? O Mace, ele basicamente tem acesso a dados PII, que são dados pessoais usados para estabelecer a identidade de um indivíduo. Podem ser explorados por criminosos, usados em roubo de identidade e fraude financeira, como exemplos, né, endereço residencial, endereço de e-mail, cartão do SUS, etc., número de passaporte, carteira de motorista, telefone, conta bancária, cartão de crédito. E o Mace, né, é um serviço de segurança que usa machine learning e linguagem natural de processamento para descobrir, classificar e proteger dados confidenciais armazenados no S3. Ele usa inteligência artificial também para reconhecer se seus objetos S3 contêm dados confidenciais como os PIIs já citados. Você pode criar dashboards, relatórios e alertas e funciona diretamente com dados armazenados no S3. E também serve para analisar logs do CloudTrail e é ótimo para PCI DSS. Uma coisa muito importante, o Amazon Mace ele teve atualizações para se tornar muito mais global e teve uma redução de até 80%, tá, para ele em custos na precificação. Então as dicas, lembrar que o Athena e o que ele faz? O Athena é um serviço de consulta interativo, permite consultar dados localizados no S3 usando linguagem SQL, ele é serverless e ele é comumente usado para analisar dados de log armazenados no S3. E o Mace, né, ele permite usar a inteligência artificial para analisar dados no S3 e ajuda a identificar dados PII e também pode ser usado para analisar logs do CloudTrail quanto a atividades suspeitas de API. Também inclui dashboards, relatórios e alertas e também é ótimo para questões de conformidade como PCI DSS e prevenção de roubo de identidade. Fala galera, só lembrando, se você gostou desse conteúdo, não esquece, vai lá, baixa seu e-book, tem o do arquiteto, tem o do Cloud Practitioner, aqui no canal do YouTube também tem muita coisa bacana, tá bom? Tem a playlist de arquiteto, tem a playlist de Cloud Practitioner, tem também quiz que eu tô colocando lá no site, então acessa o site, tem uma parte de quiz para você fazer simulados. Cara, tudo isso é gratuito, é só você acessar
criar sua rotina e estudar. Tem o link do canal do Telegram também. Então, assim, qualquer problema, qualquer dúvida que você tiver, pode deixar nos comentários ou entrar em contato direto comigo que eu vou te ajudar. Eu te respondo e te ajudo nessa jornada. Tudo bem? Um abraço.